Oi, nessa série de entrevistas com candidatos a vereador por São Paulo, a convite do Secov São Paulo, agora nós vamos conversar com André Bolini, que é formado em Administração de Empresas pela FGV, estudante de Direito da USP, aluno do Renova BR e também líder do Livres. André Bolini, muito obrigada pela sua participação aqui nessa série de entrevistas. Eu queria saber das suas propostas principais. Eu sei que você tem uma grande preocupação com regularização fundiária, por exemplo. Perfeito. Denise, bom dia, agradeço a todo mundo que está escutando, agradeço ao Secov pelo espaço. Denise, regularização fundiária, hoje eu vejo como uma das prioridades principais para o município. O que é a regularização fundiária? Você imagine você, Denise, morando na sua casa sem ter um endereço, sem ter comprovante de residência, sem ter uma matrícula do seu imóvel. É como se aquela casinha que você construiu, que tem todo o seu patrimônio alocado, não existisse juridicamente, não existisse para a prefeitura, não existisse para todo o universo formal. Então você precisa, de alguma forma, formalizar esse imóvel. A gente tem todo aquele tijolo, concreto construído, móveis, mas ele não tem representação no mundo dos negócios, no mundo das finanças, no mundo jurídico, no mundo legal. O processo de regularização fundiária é garantir um CEP para quem não tem CEP. É garantir que essa pessoa passe a existir aos olhos do poder público. E, a partir daí, Denise, a gente consegue começar a tratar de problemas crônicos para o Brasil. Por exemplo, não chega água e esgoto numa casa que não existe para a prefeitura. Não chega iluminação pública numa casa que não existe formalmente. Não tem como a pessoa contrair um empréstimo e colocar aquela casinha como um colateral, como uma garantia do seu empréstimo, se ela não tem a escritura, a matrícula. Então, formalizar é garantir, antes de mais nada, cidadania e inclusão para todas as pessoas que estão na informalidade. Agora, André, a Prefeitura sempre anuncia a regularização de milhares de imóveis que estavam com essa regularização muito atrasada, e eu queria saber quais os critérios que você acha que deveriam ser colocados para ampliar essa regularização, porque a gente sabe de muitos imóveis que oferecem risco para os próprios moradores, que estão em áreas de manancial, que têm uma dificuldade, têm áreas que não podem ser ocupadas. Então, quais seriam os parâmetros dessa regularização? Perfeito, Denise. A gente tem que seguir a lei federal da REURB hoje, né, que coloca os critérios. Então, área de risco, por exemplo, realmente não cabe regularizar. Aí tem que ser a remoção das famílias com a devida alocação em conjuntos habitacionais. Agora, Denise, qual que é o grande problema da regularização feita por parte da prefeitura? Via de regra, a prefeitura não tem dinheiro suficiente para fazer a regularização na escala que a gente precisa. Então, se a gente depender de fundos públicos, a gente vai ter entregas de algumas centenas de imóveis regularizados, sendo que hoje a gente tem na casa de quase 1 milhão de imóveis irregulares. Então, não dá vazão. Quais são os modos da gente pensar a regularização fundiária diferente do que é feito hoje? Eu fui para Nova Lima aprender como se faz. Nova Lima tomou um projeto com que a própria comunidade pudesse financiar sua regularização fundiária. Então, é uma cotização daquele terreno. Você pega uma parcelinha que cabe no bolso, de 100 a 200, 300 reais, e financia ao longo de 10, 15 anos, e aí a própria comunidade paga pela regularização, o processo jurídico, pela indenização ao proprietário anterior quando o terreno foi invadido há anos, às vezes, e até mesmo pela infraestrutura, porque quando a prefeitura regulariza, ela cria para si o ônus de levar água, esgoto, drenagem, asfalto, calçamento, tudo isso. Então, muitas vezes o prefeito sequer regulariza, por falta de dinheiro, e dois, por falta de dinheiro futuro desse investimento em infraestrutura necessária. Esse modelo de autofinanciamento consegue contornar esses gargalos que a gente tem hoje.
Agora, uma outra preocupação que você tem quando há uma regularização em larga escala é de você acabar estimulando ocupações irregulares, né, construções irregulares, uma série de problemas, né, que você acaba estimulando, que se percebe uma facilidade maior. Como é que se pode contornar esse tipo de risco? Perfeito, Denise. Para a gente não criar uma indústria de invasões, a gente tem que regularizar os imóveis até uma data determinada, que é o que a lei do REURB já estabelece em âmbito federal, que era até 31 de dezembro de 2017. A partir de lá, não dá para regularizar, porque senão você é exatamente o que você falou. Você vai incentivar invasões. E um outro ponto, Denise, que eu acho muito importante, é o seguinte: a gente não pode dificultar a construção de imóveis no centro e na cidade. A gente tem que facilitar. Por que eu estou falando isso? Se você restringir a oferta de imóveis no centro, ou seja, começar a criar regulações, excessos de burocracia que a gente não possa verticalizar na nossa cidade, por exemplo, as pessoas vão indo, se espalhando. E vão se espalhando normalmente para áreas de mananciais, vão se espalhando porque o centro fica caro, são poucos imóveis, e a galera vai expandindo, vai pegando novas áreas e acaba justamente indo para áreas de mananciais, áreas irregulares, e cria esse problema, aliás, agrava esse problema da irregularidade fundiária. Agora, eu percebo, André, nessa série de entrevistas, que há uma preocupação muito grande com relação ao plano diretor e determinadas restrições que se coloca à construção de imóveis maiores, de edifícios maiores na cidade, a verticalização, que é uma coisa que veio, que impôs restrições, custo maior para quem quer construir empreendimentos com mais andares. Você acha que tudo isso tem que ser revisto? Eu acho que tem que ser revisto, eu acho que a gente tem que pautar pela liberdade, Denise. Acho que o potencial construtivo da nossa cidade deve ser mais explorado. A gente acabou seguindo muito na horizontal, então quando você tem que levar infraestrutura para muito mais longe, num raio cada vez maior, esse custo de infra fica exponencialmente maior. Então, a partir do momento que a gente flexibiliza regras de construção no centro, a gente consegue oferecer mais moradia no centro, liberar o potencial construtivo no centro. E a partir disso você consegue investir mais em infraestrutura per capita no centro. Então, ao invés de gastar, imagine você, ao invés, Denise, de gastar R$ 1 milhão tentando fazer uma cobertura de uma área maior, a gente consegue concentrar e garantir mais infraestrutura per capita no centro. Então, acho que é por aí que a gente tem que olhar. Lembrar também, por exemplo, que no Centro Histórico de São Paulo, a gente tem um monte de legislação e restrições, principalmente na área de segurança, depois do incêndio do Joelma, que acabaram restringindo o uso dos imóveis no centro. Porque o pessoal ou teria que reformar e se adaptar, ou então, às vezes, fica tão mais caro que a galera abandona esse imóvel. Isso não faz sentido. A gente tem que rever essas regulações, tornar cada vez um ambiente mais livre para a gente poder habitar a cidade conforme as leis de mercado, né? Ou seja, se fica mais fácil para você, Denise, morar no centro, deve haver liberdade para a gente construir conforme a sua demanda, a demanda de outras pessoas. Então, passaria também por modernização desses edifícios que estão no centro da cidade, que são muito mal ocupados, que é um problema seríssimo que a gente tem, que envolve até segurança. São prédios, muitas vezes, que têm ocupação comercial, mas à noite você não tem movimentação nessa região central. Prédios que têm aí restrições, inclusive, pelo histórico deles. Então, você acha que tudo isso também deve passar nessa mudança? Perfeito, Denise, perfeito. E lembrar, a questão imobiliária está muito relacionada à segurança pública. Como você citou, aqui no centro, por exemplo, ruas desertas com imóveis abandonados são cenário para o crime, mas também os imóveis irregulares, Denise. Você pega áreas de grande irregularidade na zona sul da cidade, por exemplo, às vezes são controladas pelo crime organizado. Porque quando não tem uma matrícula, um título de propriedade definindo quem é dono do quê, quem define isso é o crime. E lembrando, o Peru já teve uma experiência de combate ao narcotráfico justamente através da regularização da propriedade. É o trabalho do professor Hernando de Soto
né, ao longo da década de 90, que trouxe o combate ao narcotráfico como uma possibilidade através da regularização fundiária. Você não deixa as pessoas na mão do crime organizado. Dá título de propriedade, tira essa dependência, tira essas pessoas que acabam ficando reféns do crime, né, e garante a autonomia delas se definirem como proprietárias e não ficarem nas mãos de bandidos. Agora, André Bolini, em relação ao saneamento, que eu sei que é um dos temas que estão na sua pauta aí, como candidato, agora a gente está passando por uma reformulação, tem um novo marco do saneamento, se espera uma participação muito maior da iniciativa privada, alguns pontos ainda têm que ser regulamentados pelo governo, tem aquela discussão do veto, ou derrubada do veto do presidente Bolsonaro em relação a alguns pontos. Agora, como é que a prefeitura pode agir nesse sentido, né, de melhorar o saneamento dentro já dessas novas regras? Perfeito, Denise. Eu acho que, falando especificamente do papel do vereador ao cargo que eu estou candidatando, a gente tem hoje na cidade um mecanismo que é a contrapartida. Um grande empreendimento, às vezes, tem que lançar como contrapartida ao município uma reforma de avenida, uma reforma de canteiro. O que eu quero trazer de proposta? Estou trazendo na nossa agenda. Vamos flexibilizar esse mecanismo de contrapartida, permitindo prioritariamente, preferencialmente, o investimento em saneamento básico. Ao invés de reformular uma avenida, um canteiro, etc., vamos fazer o seguinte: por um valor um pouquinho menor, você pode investir em água e esgoto, fazer a conexão do particular à rede coletora, que esse é um dos principais gargalos, Denise. A gente tem, por exemplo, em Parelheiros, 60% dos domicílios não conectados à rede coletora. Como que nós vamos superar esse entrave? Vamos usar um mecanismo que já existe hoje na cidade e dar liberdade para ser usado de uma forma preferencialmente pela linha do saneamento básico. Por que preferencialmente, Denise? Eu julgo como prioritário, número 1, número 2, número 3, saneamento básico. Enquanto a gente não estiver uma rede de cobertura de 100%, eu continuo achando que o saneamento deve ser prioridade. Então, essa é uma agenda que países desenvolvidos já superaram há 200 anos. Nós ainda estamos com metade do país sem cobertura de esgoto. Vamos começar a abraçar essa agenda e encarar alguns desafios. Primeiro, o investimento em saneamento básico gera muito emprego. Se a gente está num momento de dificuldade do emprego, precisamos olhar com mais carinho para saneamento. Segundo, economia na saúde. A cada R$1 investido em saneamento, são R$4 economizados na saúde. Se a gente tem uma crise fiscal, uma crise de gastos no Estado brasileiro, vamos tentar racionalizar isso, tornar cada gasto o mais eficiente o possível. E o saneamento está na resposta disso tudo. Então, vamos tratar saneamento como prioridade número 1, número 2 e número 3. Com certeza. E isso não interfere em nada, essa tua proposta, com essa questão da participação maior da iniciativa privada, num sentido mais amplo, como foi colocado pelo marco regulatório? Não, Denise, é justamente abraçar a ideia que o marco regulatório trouxe. O marco vem para trazer mais segurança jurídica nos contratos e, sobretudo, fomentar o investimento privado. Usar o mecanismo de contrapartidas é justamente abrir mais uma brecha, mais um espaço para o investimento privado entrar. É mais um mecanismo de segurança jurídica para o investimento privado em água e esgoto, que eu acho que é o caminho, Denise. Se a gente pegar as nossas estatais de água e esgoto, as tarifas subiram nos últimos 10 anos mais de 30%. Agora, se você pegar o que aumentou nessas estatais? A folha de pagamentos, porque a taxa de investimentos caiu 3%. Isso aí foi uma pesquisa que saiu no Estadão, mostrando que as estatais engoliram todas as tarifas para pagar funcionalismo. E o investimento em infra está sendo deixado de lado. Vamos abraçar a iniciativa privada como um dos maiores motores de emprego e renda no país e de cobertura de esgoto para todo mundo. É isso, nós ouvimos aqui o André Bolini, que é formado em Administração de Empresas pela FGV, estudante de Direito da USP, aluno do Renova BR, módulo avançado, do Líder Livres e também candidato agora a vereador pelo Partido Novo. André, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa série de entrevistas do Secovi São Paulo.
Denise, eu que agradeço pelo espaço, pelo Secov, a você e a todo mundo que está assistindo e nos ouvindo agora. E faço questão de dizer, a cidade de São Paulo é a mais rica do país, é a maior do continente americano e do hemisfério sul, e ainda assim a gente tem problemas crônicos do subdesenvolvimento, problemas que já foram resolvidos há 200 anos por países desenvolvidos, e a gente, na cidade mais rica, fica de frente com esses problemas e muitas vezes não os encara como prioridade. Chega, vamos tratar o que é prioridade como prioridade. Obrigada, Então, André. Denise, muito obrigado. Valeu.